Quem tem filhos, principalmente filhos pequenos, lembra muito ou está vivendo essa situação do de novo, e de novo, vamos fazer de novo, e eu quero de novo, e aquele desenho que é visto inúmeras vezes, aquela repetição da música, a roupa, determinada roupa, eu quero usar a fantasia, eu quero usar. Isso a gente chama o senso de previsibilidade. É esse hábito saudável da repetição. O senso da previsibilidade é isso, é o hábito saudável da repetição e ele é necessário para o desenvolvimento emocional e cognitivo do ser humano, das nossas crianças. Esse é o tema de hoje. Hoje muito bom estar com vocês por aqui. Para começar, já dei, na verdade, a definição aqui para vocês, mas eu quero fazer a leitura de uma frase e eu entendo que tem tudo a ver com os nossos encontros aqui e o meu objetivo de estar compartilhando esses materiais aqui com vocês. A maior revolução dos nossos tempos é a descoberta de que ao mudar as atitudes internas das nossas mentes, os seres humanos podem mudar os aspectos externos de suas vidas. Essa frase é do William James e essa frase é o que mostra que quando a gente consegue trazer esse conhecimento para nossa mente, como eu falo, né, iluminar aqueles pedacinhos que estavam sem conhecimento, que estavam no escuro, que a gente não enxergava, a gente começa a transformar e mudar o que está fora de nós, o que está na nossa volta, no nosso interno. E esse é o objetivo dos conhecimentos que eu trago aqui. Então, são escolhas. Eu escolho estar aqui hoje. O meu objetivo é auxiliar nessa construção de um novo olhar, de um novo conhecimento, trazer equilíbrio, transformar situações dolorosas, né? Descongelar aquilo que parecia impossível de ser transposto. E eu tenho certeza que através do nosso contato aqui, através daquilo que eu estou entregando, vocês já conseguem oportunizar essas transformações no cotidiano da criação dos filhos. Hoje o tema é o de novo, é essa repetição saudável que as crianças passam. Pode ser que em alguns momentos essa repetição, essa necessidade de fazer sempre da mesma forma, essa necessidade de que para acontecer algo precisa ser de uma determinada forma, isso começa a ficar excessivo, na verdade trazer angústia, trazer desorganização. E quando isso acontece, é o momento da gente pensar que não está sendo saudável e precisa de um outro olhar profissional. Mas eu vou falar aqui primeiro do que seria o saudável sobre o senso da previsibilidade. De assistir o mesmo desenho, a criança vestida de princesa e que sabe imitar as cenas, as falas, as músicas de um determinado filme. Ela vestir aquele personagem e imitar o que ela está assistindo. Às vezes é a criança... Agora me lembrei de uma outra história. Crianças que ainda não são alfabetizadas, talvez vocês já tenham visto isso. Quando você está lendo ali o livro com elas sabem exatamente a página que você está lendo, sabe contar o que vai, exatamente as mesmas palavras do livro que vocês estão lendo. Eu já vi crianças pequenas virando o livro, lendo a página exatamente do texto, ou às vezes eles fazem um sonzinho, não, como se eles estivessem lendo baixinho, tentando imitar o som da leitura. Então, são costumes frequentes que mostram uma alegria, uma satisfação frente àqueles atos, frente àquelas atitudes. E isso é importante porque a criança está memorizando as situações, ela está ficando tranquila porque ela já sabe o que está acontecendo. Então a gente está trazendo essa previsão daquilo que vai acontecer. Tem dois elementos que acontecem aí, é a repetição, e é através da repetição
que os aprendizados são absorvidos. E uma outra situação é a tranquilidade, porque ela já sabe o que vai acontecer a seguir. Ela já tem do emocional, dentro daquilo que acontece no corpinho dela, das emoções, a tranquilidade de que aquilo vai acontecer, ela já sabe como é, e isso traz para ela segurança e bem-estar. Elas se sentem seguras porque essa repetição vai promovendo para ela, inclusive, uma autonomia. Como ela já sabe o que vai acontecer, ela consegue ir lá e demonstrar ou interagir com aquela situação. Ela não fica frente ao inesperado, desorganizada, sem saber como reagir. Então, pelo contrário, que se você acha que a repetição pode até estar embotando o aprendizado dela, mas ela pode conseguir mostrar habilidades, pode conseguir agir de uma determinada forma que antes ela não agia. Por exemplo, ela já viu você ligar o aparelho da televisão ali para procurar o filme que ela quer assistir, e aí ela vai lá e faz. Numa outra vez ela observou, ela viu você fazendo várias vezes isso. Claro, gente, eu tô aqui contando como isso acontece, mas não é um processo tão linear assim, né? Acontecem várias vezes, tem várias repetições, tem a observação, a criança vai adquirindo, vai processando, vai adquirindo, vai absorvendo, vai memorizando. E aí daqui a pouco ela vai lá e faz essa atitude. Ela vai lá e toma essa frente, ela começa a mostrar uma outra habilidade para vocês. Começa a construir dentro dela uma outra habilidade que gera essa autonomia, essa independência, porque ela se sente capaz de fazer aquela situação, ela se sente capaz de interagir naquele momento. Isso vai consolidando os aprendizados, essa repetição, essa constância que traz essa previsibilidade, solidifica, sem aquela desorganização do inesperado ou do sair correndo e fazendo as situações. Então, o que traz a previsibilidade? Uma rotina, uma constância, algo que acontece um passo após do outro, mas com uma certa rotina, com uma certa organização. Quando a criança busca essas ações que ela já conhece, ela aprende essas noções de organização, ela vai aprendendo essas noções de desenvolvimento e ela consegue reproduzir essa tarefa. Por quê? Porque ela se sente segura, ela se sente confortável. E isso é o que nós, seres humanos, desejamos. Nós desejamos nos sentir confortáveis, seguros, satisfeitos. E as crianças se sentem assim quando elas realizam essas atividades que elas já conhecem, que elas já dominam, que elas já viram acontecer repetidamente, uma série de vezes, primeiro talvez pelos adultos, e aí aos poucos esse aprendizado vai se solidificando, ela vai memorizando, ela vai conservando as situações e ela pode reproduzir, e isso vai passando para ela esse senso de capacidade, e aí ela vai podendo experimentar essa autonomia e essa independência, que é o que a gente quer. Filhos autônomos, que batam asas, que sabem viver no mundo. Então, numa pequena atitude dessa previsibilidade, através de uma repetição, dessa constância de atitudes, você está já trabalhando ali habilidades de vida importantíssimas para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento das crianças. Essa repetição, ela vai trazer essa estabilidade. Não esqueçam, o inesperado é para nós também, produz angústia, produz ansiedade, produz desorganização. Então essa previsibilidade traz a segurança para as crianças, né? Ouvir a história de novo, algumas brincadeiras, isso traz essa organização das emoções, traz essa organização para o corpinho dos nossos pequenos, né? E aí deixa essa insegurança distante, deixa essa insegurança longe, e aí a criança consegue se organizar. É um ato de afeto, é prazer, é uma experiência positiva que tu tá oportunizando para os teus filhos. Eu te garanto que talvez aqui tu possa pensar, Letícia, mas
sempre as coisas do mesmo jeito. Não é sempre as coisas do mesmo jeito, porque nós precisamos estar também preparados para o inesperado. Mas é importante que você tenha construído na rotina da criança esses hábitos constantes. Eu quero te fazer pensar o quanto é importante você ter momentos iguais na tua rotina, o quanto isso te organiza e o quanto talvez tu tenha memórias de muito prazer, de muito bem-estar quando tu te lembra de situações da tua infância que aconteciam e que te traziam tranquilidade. Sei lá, vou contar as minhas experiências aqui, né? A minha mãe e meu pai também tinha um pouco esse hábito, era um chazinho quente com leite, morninho, né? Pra trazer aquele calorzinho na barriga, pra trazer aquele soninho, aquela música que era cantada antes de dormir, te traz esse bem-estar e aí vem o soninho. Aquele livro que era lido várias vezes em conjunto, em família, e aquela sensação de voltar para aquela experiência de prazer, para aquela experiência positiva. Então é isso que tu também tá trabalhando com teu filho, oportunizando para o teu filho essa memória de momentos positivos que trazem tranquilidade, equilíbrio emocional e bem-estar. Você está começando a construir também essas memórias, assim como tu tem as tuas, né? Até hoje, para mim, algo com leitinho quente sempre vai me trazer o bem-estar. Agora eu começo sempre as nossas lives com esse cafezinho, o meu tem um pouco de leite. Porque isso aqui tá aqui falando, mas quando eu tenho, por exemplo, algo que me traz esse bem-estar, como um café com leite ou um chazinho com leitinho quente, isso me alivia, faz meus batimentos cardíacos diminuírem, a minha respiração ficar mais leve, menos medo, e aí eu consigo estar aqui com um pouco mais tranquila para falar. São memórias que vêm comigo da minha infância, dessas minhas primeiras experiências. E é isso que tu também pode começar a trabalhar com os teus filhos e a construir esses ambientes, esses momentos. Quando a criança começa a escolher uma determinada roupa, né? Por exemplo, o uniforme, a gente tá trabalhando ali a independência, a autonomia. Tá, Letícia, mas como é que eu faço essa questão né? Como é que eu uso esse senso da previsibilidade que traz esse bem-estar, que traz esse equilíbrio emocional, né? Como é que eu uso isso? Eu uso quando eu consigo construir uma rotina, quando eu tenho um caminho organizado de estrutura para o dia a dia. Uma casa, ela precisa uma estrutura para que ela tenha um teto sobre as nossas cabeças, para que ela não desabe. Assim é o nosso cotidiano. Nós precisamos uma estrutura para que isso não se desorganize e caia e nos, né, provoque essa desorganização, esse atropelamento, essa sensação de que a gente não vai conseguir dar conta das situações. E essa estrutura e essa organização, esse alicerce da nossa casinha, que é a nossa vida, é a rotina que vai mostrar para a criança que existe uma linha, que uma situação acontece depois da outra situação, que existem regras, que existem horários. É a partir da rotina que a gente começa a poder delinear combinados e regras e melhorar sim esse convívio e essa relação entre os membros da família, né, a partir dessa estrutura, né? Então existe algo que vai caminhar ali organizando essa relação, organizando esse cotidiano familiar. Quando você consegue ter essa rotina vista, né, visível, acontecendo um passo depois do outro, tu começa a desfrutar dos benefícios desse senso de previsibilidade. É isso que acontece com os pequenos, por isso que os pequenos têm essa necessidade de repetir filmes, músicas, livrinhos e ficam felizes. Então, é a partir desse bem-estar
que tu consegue, inclusive, propor outras situações, ampliar as experiências e ir vivendo essas situações do cotidiano com os teus filhos com mais leveza. Eu tenho um convite para te fazer e eu tenho algumas dicas de como a gente pode organizar uma rotina. Então, se tu quiser saber mais, me chama no privado ou me deixa um oizinho nos comentários aqui desse vídeo que eu vou te contar como é que a gente pode começar a construir uma rotina, tá? Eu tenho um super presente que eu vou te mandar pessoalmente, vou te mandar no privado esse presente sobre como organizar uma rotina. E a rotina, ela é a base para essa organização da família, mas é a base para um relacionamento conectado, genuíno, com tranquilidade. E a rotina, ela se faz, ela é o que promove esse bem-estar, é esse senso de previsibilidade que hoje eu trouxe aqui pra gente conversar. Eu gosto sempre de terminar, eu gosto muito de trazer uma reflexão aqui pro nosso papo, e eu tenho sempre usado essa brincadeira desse meu livrinho de adolescente que chama Livro das Atitudes, porque eu acredito que é a partir de atitudes como essa que eu tenho aqui, de coragem, de estar aqui falando para vocês, apesar do meu medo, apesar da minha insegurança, apesar de, às vezes, me enrolar um pouco nos assuntos, eu estou aqui proporcionando essa experiência de troca, de organização, né, de contar o meu conhecimento, tirar um pouquinho desse conhecimento que está aqui dentro e compartilhar ele, né, para quem eu nem conheço. Essa tranquilidade de falar para quem a gente conhece, que te dá um bem-estar, não, eu tô aqui me abrindo, inspirar pessoas que eu nem imagino que poderiam estar tão perto de mim. Eu realmente acredito que é através de atitudes, através de ações que a gente vai poder ter uma vida com mais equilíbrio. De qualquer forma, é uma maneira de te inspirar, de te trazer mais positividade, não de uma maneira imposta, mas aquilo que vem de dentro para que possa emanar para fora. Eu abri aqui hoje nas minhas atitudes e aqui fala: tome uma atitude tolerante. Uma força interior vem em nosso auxílio quando optamos por uma atitude tolerante diante dos desafios importantes. São esses desafios que nos fazem crescer e perceber que é preciso continuar por mais algum tempo sem criar oposição ou resistência antagônica a alguma situação vigente. Quando uma atitude tolerante se instala dentro de nós, é porque queremos suportar alguma coisa por mais tempo, pois esse tempo irá dar-lhe uma nova e mais elevada perspectiva. Ser tolerante é ser capaz de responder corretamente às circunstâncias, sem se ferir ou magoar, porque o poder interior que vem da alma é reconhecido. Ainda tem sugestões práticas para uma atitude tolerante. Veja se você está se permitindo que suas percepções se cristalizem e por isso se afastem pessoas de você. Permita-se perdoar aos que não tomaram consciência de que fumar polui o ambiente e a saúde de todos que ali convivem. Acho que isso era bem dos anos 80, anos 90, assim, hoje em dia, bom, pelo menos na minha volta, não conheço ninguém que tá fumando de uma maneira a incomodar as pessoas, né? Seja tolerante a jovens e crianças. Não confunda, porém, tolerância com permissividade. A primeira expande a nossa consciência, a segunda embota a inteligência amorosa. Trabalhe em prol da comunicação clara de suas percepções, a fim de evitar desentendimentos quando já é tarde demais. Essas são as sugestões práticas para uma atitude tolerante. As atitudes conhecer essas percepções, essas crenças que nos cristalizam, perdoar quem ainda não tem consciência, exercitar essa amorosidade que vem da tolerância ao invés da permissividade, é respeito, gentileza e firmeza e não permissividade, é o que eu falo sempre aqui da disciplina positiva. E esse último ponto, né, a comunicação clara, é falar das nossas percepções, é ter uma comunicação assertiva para que isso possa evitar esses desentendimentos, aqueles não ditos, aqueles mal-estares, aqueles incômodos, né? Vamos exercitar então uma atitude tolerante e começar a aplicar dentro do nosso cotidiano com os filhos
o senso de previsibilidade a partir da construção de uma rotina, uma linha que vai conduzir o teu dia a dia, e isso vai começar a construir emoções positivas, ilhas de prazer, momentos de bem-estar que vão montar esse nosso bem-estar mais integral. E se tu quiser saber como é que tu pode ter uma rotina, como é que tu pode iniciar essa rotina, que passos são importantes para essa rotina, eu espero o teu contato aqui nos comentários desse vídeo e eu vou te mandar um presente ali pelo privado. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje nessa manhã de segunda-feira. Um beijo bem grande e uma boa semana para todo mundo.